Vamos falar um pouco sobre funções agregadas com iteradores, colunas calculadas, cálculos com colunas do tipo de data. O que tudo isso tem a ver? O DAX, os modelos tabulares, eles trazem uma ideia de contexto de linha que permite que você faça cálculos que aparentemente necessitariam de criar uma coluna nova para chegar nesse resultado, sem ter realmente que criar essas colunas. Essas funções de agregação, elas abrem um contexto de linha que permite que você utilize uma ou várias colunas para compor um resultado. Vamos fazer um exemplo que eu acho que vai ficar mais claro. Mas a ideia principal durante a modelagem e criação dessas medidas é que você tente não criar colunas calculadas quando você precisa de uma medida para totalizar alguma coisa. Por quê? Principalmente porque a coluna calculada ela ocupa espaço em memória e, se não for necessário, então melhor não utilizar. E também ela não é atualizada em tempo de execução, ou seja, você cria ela só é atualizada no momento que o cubo do análise services que está por trás ali do Power BI ele é atualizado. Então é diferente de uma medida. Uma medida ela é muito mais dinâmica, ela é afetada pelos contextos de filtros do painel, os contextos implícitos que existem dentro das funções DAX que usam aquelas medidas. Então é muito mais interessante usar medidas. Mas as colunas calculadas têm o seu papel e são importantes. Por exemplo, elas são importantes sempre que você precisa usar elas dentro de um filtro do painel, por exemplo, ou dentro de um gráfico, uma tabela, onde você precisa segmentar isso. Você precisa usar isso como uma opção de restrição ali dos resultados que estão sendo exibidos. Por exemplo, você às vezes tem uma coluna como uma coluna idade, onde tem lá que pode variar do valor 1 até o 100, e você não quer mostrar um gráfico com esses valores totalizados, você quer mostrar a quantidade por estes valores. Então, além de você poder mostrar isso num gráfico, numa tabela, você também pode fazer uma coluna calculada que compõe um range de intervalo. Você poderia estar colocando ali idades que estão entre 1 e 15 anos, entre 15 a 30, entre 40 a 50, e criar intervalos que são resultados dessa coluna calculada. Então a ideia é sempre essa, usar a coluna calculada quando você precisa usar ela como um filtro, por exemplo. Pensar assim, eu acho que é mais fácil de associar. Okay? Então vamos fazer um exemplo da criação de uma coluna calculada e depois vamos fazer um exemplo da criação de uma medida que dispensa a necessidade da criação da coluna calculada. Okay? Bom, nesse exemplo eu vou pegar a tabela de vendas e vou fazer aqui uma coluna que mostra quantos dias que foram gastos para entregar um produto. Então tem aqui o pedido e a entrega e vamos ver a diferença que existe entre o pedido e a entrega. Primeiro ponto é falar que quando a gente faz cálculos com colunas de data, a gente tem que levar em consideração que a gente pode fazer uma subtração simples, porque uma data ela é um número inteiro internamente. A gente pode ver isso, por exemplo, se a gente jogar aqui a order date dentro da função int, você vai ver que ele vai mostrar um número inteiro, 39.196. Esse número inteiro é o número de dias que se passaram acho que do ano 1900 até a data especificada. Então, eles passaram 39.196 dias de 1900 até 2007, dia 24 do 4. Então, por isso a gente consegue fazer realmente cálculos entre datas, uma função de menos, de subtração, sem necessidade de maiores funções como SQL. Por exemplo, tem lá a função de data diff para fazer data diferencial de datas, né? Então, vamos lá, delivery date menos order date. Ok, temos aqui a quantidade de dias. Ela está sendo apresentada como data, viu? 1900. Por quê? Porque essa quantidade de dias que deu ali, ela realmente não são muitos dias a partir de 1900. No caso, 7 dias aqui.
Então, a gente, para saber a quantidade de dias realmente, a gente transforma isso para inteiro, já que se trata de um número inteiro internamente, eu quero ver isso como inteiro. Muito bem, temos aqui a quantidade de dias. Então eu poderia pegar essa quantidade de dias, criar uma medida, e fazer a soma. Ó, soma quantidade de dias. Sum dias. Muito bem, temos ali a quantidade de dias. Vou jogar aqui. Soma quantidade de dias. 848 mil dias. Mas, como eu disse, não tem necessidade de criar essa coluna de dias, sendo que a gente tem a opção de fazer uma medida com funções que usam iteradores. O conceito de iteração dentro de uma função de agregação é o seguinte: diferente dessa função padrão que a gente criou aqui, onde você soma a coluna, o único argumento da função de soma é a coluna. A gente vê que não tem mais nada, só o nome da coluna, não dá para fazer mais nada além disso. Então, necessariamente, para usar a soma, eu teria que criar aquela coluna de dias para chegar no resultado. Mas se você usar a soma x, sumx, que é a função que tem esse comportamento de criar um contexto de linha e permitir que você utilize expressões dentro dela, a gente consegue fazer sim uma medida sem ter necessidade de criar uma coluna calculada. Essas funções de iteração, de agregação com interação, elas têm o x no final. Então você vê sumx, você vê averagex, você vê mínimo x, máximo x. Todas as funções ela tem, de agregação com iteração, elas têm o x no final. A ideia é que, por trás, elas criam como se fosse uma coluna calculada virtual, para que a cada iteração de uma linha você popule essa coluna virtual e no final das contas você vai ter a agregação sendo feita em cima dessa coluna virtual. Aí, por exemplo, a gente faria aqui para o mesmo resultado: sales, e a expressão que a gente quer fazer é a diferença entre a data de entrega e o pedido. Então é como se para cada diferença dessa linha tivesse sendo criada uma coluna virtual de dias, né, do mesmo jeito que a gente criou ali no exemplo anterior, e aí no final de todas as linhas aquilo seja agregado na função sum. Então, se a gente estivesse fazendo com o mínimo, a gente faria aqui o mesmo cálculo da diferença e no final olharia para a coluna virtual criada e identificaria o mínimo. Se estivesse fazendo a média, faria a mesma coisa, veria a diferença que existe entre as datas, faria a soma e a divisão pela quantidade de linhas envolvidas ali na agregação. Okay? Então a ideia é exatamente essa. Você pode fazer uso das medidas da mesma forma sem ter necessidade de criação. Vamos colocar aqui a sumx. Está no formato de data aqui, porque a gente esqueceu de fazer aqui o ajuste, né? Na verdade, a gente não quer ver a diferença entre as datas como data, a gente quer ver ela como inteiro. Então está aqui. Então, nesse caso foi usado uma coluna calculada, que não é uma opção, não é a melhor opção, porque ocupa espaço em memória. E aqui foi usada uma medida. Okay? Então é isso, a ideia por trás de utilização das funções de agregação com iteração é saber que você pode abrir dentro de uma função de agregação um contexto de expressão.
onde você pode linha a linha fazer combinações das colunas que você precisa. Então você pode fazer não só uma combinação simples como essa, mas poderia estar buscando informação de uma outra tabela. Por que não? Você poderia estar fazendo aqui a composição do preço do produto, pegando aqui a quantidade de itens vendidos e o preço unitário do produto lá na tabela de produtos, por exemplo, utilizando aquela ideia de propagação, né, dos relacionamentos, dos filtros que existem entre as tabelas, das tabelas expandidas, né, onde você consegue acessar dados de outras tabelas. Poderia estar fazendo aqui simplesmente uma expressão complexa, olhando linha por linha e no final fazendo uma agregação. Okay? Então é essa que é a ideia por trás dessas funções de agregação, e também com a questão da utilização de datas em cálculos, que elas se comportam como números inteiros. Okay? Então é isso, muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu!